Você com certeza conhece o Superman, o símbolo de paz e justiça no mundo, mas você acha isso porque o Superman, quando veio de Krypton, caiu nos Estados Unidos. E se ele tivesse caído na União Soviética? Pois é, essa história é contada nessa HQ aqui chamada Entre a Foice e o Martelo, e é sobre ela que a gente vai falar hoje aqui no 6 Lições, falando sobre os ensinamentos sobre política e liberdade que essa obra traz. Roda a vinheta. Lição número 1 é: quem sacrifica a liberdade pela segurança acaba sem nenhuma das duas. Essa versão aqui do Superman soviético, né, é um cara, assim como o Superman original, que busca a justiça acima de tudo, busca fazer o bem. Só que nessa história, o Superman ele é uma cria de ninguém menos que Stalin. Então a noção de justiça, paz e liberdade dele é uma noção soviética, uma noção criada da União Soviética. Então ele acaba buscando esse mundo ideal através de meios que não são nada legais, que não combinam nada com a liberdade. Então ele vai atrás dessa segurança para o povo soviético, quando na verdade o povo soviético está passando fome e está morrendo. Lição número 2: que em nome do bem as piores atrocidades são feitas. E na história a gente vê um pouco dos bastidores desse serviço de inteligência soviético. Claro, foi criado para essa história, mas o que é mais interessante é que esse serviço de inteligência não passa pelo Superman. O próprio Superman é enganado pelos soviéticos para que eles possam utilizar, né, todo esse serviço em prol do regime deles, matar pessoas, deixar pessoas desapropriadas, quem é opositor do regime acabar sendo, enfim, sendo desaparecido, né, como se fala, e o Superman não fica sabendo de nada disso, por isso ele fica acreditando que é o regime ideal e que ele está lutando pelo bem dessas pessoas. Lição número 3 é que nunca é confiável colocar muito poder na mão de poucas pessoas ou de uma pessoa só. É o que acontece, né? A União Soviética não é besta, né? Depois que o Superman caiu criança lá no território deles, eles perceberam, né, o potencial que aquele alienígena tinha para conseguir levar à frente os planos da União Soviética, os planos de Stalin. E eles acabam utilizando o Superman em diversas missões, não só em seu território, mas também missões em outros países de espionagem. O Superman chega aí aos Estados Unidos, aparentemente com um porte heróico para salvar também os americanos, mas isso acaba gerando um conflito entre os dois países, uma guerra fria de Supermans, né? Porque os Estados Unidos também começa a tentar criar em laboratório o seu próprio Superman. Então, na verdade, todo esse poder que é acumulado nas mãos dele gera uma série de consequências que acarretam em uma grande guerra. Lição número 4 é que nós geralmente confiamos nos vigilantes, mas quem vigia os vigilantes? Essa é uma frase clássica de outro quadrinho, o Watchmen, mas se aplica perfeitamente, esse questionamento se aplica de forma perfeita a esse caso aqui, porque o Superman ele atua livremente e as pessoas têm uma visão dele muito diferente do que é o que ele está fazendo ali. E quem vigia esse Superman? Quem vigia essas atitudes, esse plano dele a favor do regime soviético? Pois é, ninguém. Todo mundo confia nele graças a uma propaganda política muito forte que é feita pelo regime. Até mesmo os americanos começam a se espelhar nesse Superman, ver esse poder nele, essa bondade nele, mesmo ele sendo uma peça, né, uma marionete do outro lado da história. E a partir disso a gente vai para a lição número 5, que é: nunca confie cegamente na propaganda política, porque o que esse regime soviético faz para limpar a barra desse Superman, para criar a imagem de bom moço, não está literalmente no gibi. Pois é,
Essa propaganda do Superman é tão forte que acaba gerando uma ciumeira entre outros membros do governo soviético. O próprio Stalin, né, que no caso é o cara que tem o Superman como pupilo, começa a enxergar, às vezes de uma maneira diferente, porque o Superman acaba ganhando muito protagonismo em vez dele, e outros aliados do Stalin começam a ver isso também. Então é muito interessante como toda essa propaganda política utilizada cegou as pessoas ao ponto de incomodar um pouco até mesmo quem está no poder. Lição número 6 é que em tempos de guerra as alianças são sempre a melhor saída. Porque a gente tem aí um Superman super poderoso e que na verdade o poder começa a subir na cabeça dele. Ele começa a se achar realmente invencível, né? Ele realmente acha que o regime soviético é insuperável, que nenhum opositor vai conseguir bater de frente. Começa a se formar uma aliança por trás dos panos para combater esse poder quase que ilimitado do Superman. Então, como eu falei, os Estados Unidos começam a tentar criar um Superman deles, que é onde eles criam o Bizarro. A gente tem na própria União Soviética o Batman, que é um verdadeiro anarquista. A Mulher Maravilha, que inicialmente é amiga do Superman, começa a enxergar esses problemas e começa a fazer com que as Amazonas se voltem contra ele. Os Lanternas Verdes também acabam influenciando na história. Então uma grande aliança é criada para combater esse autoritarismo sem fim do Superman e do regime soviético. Então essa é uma lição muito importante para os tempos atuais, né? Tempos que as pessoas discordam, mas que elas podem se unir por um propósito em comum para combater o autoritarismo, combater algo que elas em comum enxergam como errado. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando dessa HQ Entre a Foice e o Martelo, que também tem uma animação. A animação tem algumas diferenças em relação à HQ, mas também é muito interessante, vale a pena conferir essa versão do Superman, do universo, né, da DC, dos quadrinhos da DC, que é muito bacana. Se você curtiu, não se esquece de dar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal do Livres, deixar o seu comentário aí, você já leu essa HQ, o que é que você achou, que outras lições políticas ela pode trazer aí para o Brasil de hoje, para o mundo em que a gente vive hoje. Eu te vejo na próxima, tchau, tchau.